A sua Bíblia no livro do profeta Jeremias, ou acompanhe o texto que estará nas telas. Profeta Jeremias, capítulo 17, a partir do verso 7. Diz assim o texto: Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Porque ele é como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde. E no ano da sequidão não se perturba, nem deixa de dar fruto. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração, e provo os pensamentos, e isto para dar a cada um, segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. Amém? Durante esta semana eu estava assistindo um programa de desses de sobrevivência, e exatamente na cena onde aquele homem estava passando por um deserto, e ele disse, olhando para um lado e para o outro, ele disse: aqui exatamente onde estou, absolutamente deserto, passa um rio. E que nesta época do ano ele está seco. Mas eu sei que ele passa aqui, porque a vegetação ali e ali estão verdes. E ele, morrendo de sede que estava, disse: significa que ainda há água passando aqui embaixo. Ainda que em cima esteja deserto, aquelas árvores estão bebendo a água deste rio que parece que secou. E ele foi então para perto das árvores e cavou, e depois de ter cavado cerca de uns 40 centímetros, apenas isso, a terra começou a ficar molhada, cavou até 60 centímetros, e ali ele já começou a tirar água e a beber. O profeta está dizendo a nós que o homem que confia no Senhor é como a árvore que está junto ao ribeiro das águas, que estende as suas raízes para o ribeiro. Veja, ela não estende as suas raízes para as águas superficiais do ribeiro, ela estende as suas raízes para as águas profundas do ribeiro. Porque é isso que faz com que na seca, quando o rio seca, ela permaneça viva. E assim é aquele cujo coração é guiado pela palavra de Deus, que medita. Este texto do profeta Jeremias, ele tem correspondência com o Salmo 1, que diz: antes medita na sua lei de dia e de noite, pois será como a árvore plantada junto às águas, cujas folhas nunca secam. Não são assim os ímpios, mas são como palha que o vento espalha. Mas o verso 9 é o verso que eu quero convidar você a prestar bastante atenção, quando diz: enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Eu tenho visto um evangelho muito cheio de superstições. Medo, por exemplo, tenho dito isso aqui, tem sido talvez um dos maiores instrumentos de submissão das pessoas
ao projeto de religião que lhes é apresentado. Não há nada mais eficaz para aprisionar o homem e para mantê-lo sob controle do que a culpa e o medo. E a religião se especializou nesse discurso de culpa e de medo. E especialmente o personagem, a figura de Satanás se tornou o grande catalisador de todo mal. E as obras de Satanás, as ações do diabo, a todo tempo elas são trazidas ao discurso para que as pessoas de algum modo mantenham-se firmes na sua prática de fé, a fim de se defender deste terrível inimigo que quer destruir as nossas vidas, que é o diabo. Só que na medida em que isso se faz, nós nos concentramos tanto em ficar procurando as obras do diabo, que nos distraímos daquele que efetivamente é o nosso maior inimigo. E o nosso maior inimigo não é Satanás. Aliás, eu ouso dizer que não há nada nele que me cause qualquer preocupação. Por algumas razões. Primeiro, primeira epístola de João, o apóstolo João diz: aquele que é nascido de Deus vence o mundo e o maligno não lhe toca. Amém? Segundo, porque o apóstolo diz: sujeitai-vos, porém, debaixo da potente mão de Deus, e ele a seu tempo vos exaltará, e resisti ao diabo, que ele fugirá de vós. Mas é muito interessante que quando Paulo aconselha os seus jovens discípulos, Timóteo, Tito, ele faz uma certa afirmação. Ele diz assim: foge das paixões. Paulo teve a perspicácia e a sensibilidade de entender que o diabo foi vencido na cruz. No capítulo 2 de Colossenses ele diz: porque havendo destronado os principados e potestades, os expôs ao desprezo público, triunfando sobre eles na cruz. Aleluia. A cabeça do diabo foi pisada na cruz. Jesus nos dá uma compreensão muito clara de que tipo de relação que a gente tem com Satanás. Ele diz assim para os discípulos: vamos daqui, vamos embora, não vou ficar neste lugar. Se aproxima o príncipe deste mundo e ele nada tem em mim. Mas Paulo diz que há um adversário, que com esse não se brinca, que com esse não se negocia, que com esse adversário não se mede forças. A gente simplesmente tem que admitir que a gente precisa fugir dele, que a gente precisa encontrar a forma correta de nos relacionar com ele, porque nós não temos poder de vencê-lo se dermos a ele qualquer tipo de espaço. E que adversário é esse? Foge das paixões, foge dos desejos, foge de ser guiado pelo seu coração. O coração, quando se encanta por algo, irmãos, ele nos corrompe. Você já ouviu conselhos desse tipo? Eu tenho certeza. Alguém aqui já comprou casa? Alguém já comprou casa, um imóvel? Algumas pessoas. Alguém já comprou um carro? Já? Alguém já pediu alguém em casamento?
Mas há alguns conselhos que são sábios e a gente deve ouvir. Primeiro, nunca compre o primeiro carro ou a primeira casa que você gostar. Porque provavelmente você vai ser traído pelas suas emoções. A gente sai para comprar casa e a gente olha o primeiro imóvel e a gente logo se encanta. Porque a gente está tão desejoso de realizar aquele sonho. E o nosso coração, ele nos seduz para aquilo. E é um conselho muito prudente. Dado, inclusive, é claro que eles não vão dizer a você, porque eles querem mesmo que você compre, mas pelos corretores de imóvel. E se você conhecer algum que seja da sua confiança, ele terá a honestidade de te dizer isso. Nunca compre a primeira casa que você gostar. Ou você já ouviu também o seguinte conselho: nunca tome decisões quando você estiver movido por emoções. Quando você estiver muito feliz, ou quando você estiver muito triste, não tome nenhuma decisão importante na sua vida, porque o seu coração vai te enganar. Outro bom conselho, que talvez você também já ouviu: nunca diga nada movido por raiva, porque provavelmente quando a raiva passar, você se arrependerá de ter dito, e as palavras não voltam. Eu quero trazer aqui a frase conhecida, talvez a mais conhecida, de um pensador chamado René Descartes. E Descartes dizia: cogito ergo sum, ou seja, penso, logo existo. Entretanto, parafraseando ou mesmo se contrapondo a Descartes, há um pensamento que diz que nós, na verdade, somos muito mais o que não pensamos do que o que pensamos. Nós somos muito mais um produto do nosso inconsciente do que do nosso consciente. Nós somos movidos por impulsos e motivações que nós desconhecemos. E a gente não sabe por quê. Minha filha voltou às aulas esta semana, entraram alunos novos na classe. E ela chegou em casa e disse assim, comentou sobre alguns meninos novos que entraram na classe, e ela falou assim: mas teve um deles, pai, que eu olhei e eu falei assim: esse vai ser meu amigo, porque esse garoto é gente boa. E eu disse: o que te levou a tomar esta conclusão? Ela disse: sei lá. E é claro, de uma forma em brincadeira, ela disse assim: deve ser coisa de outra vida. São identificações, correspondências, simbólicos inconscientes que a gente não sabe, e que faz a gente olhar para alguém e dizer assim: não fui com a cara. Talvez o nariz daquela pessoa te lembre aquela professora terrível que você teve, ou aquela tia rabugenta, e você olha e diz assim: não fui com a cara dessa pessoa. Você nem sabe por que você odeia ela antes de conhecer. É porque inconscientemente alguns simbólicos foram trazidos às suas emoções. Desconfie das suas intenções. Desconfie das suas necessidades. Sabe, as coisas que você diz que precisa muito e que você compra. Quantas vezes isso já aconteceu com você? E já faz quanto tempo que você nem usa? Mas quando você comprou, você disse que precisava, que era indispensável. Desconfie das suas necessidades. Desconfie das suas urgências, porque elas são insignificantes. Mas a gente é capaz de se irritar por causa de coisas mesquinhas, movidos pelo desejo do coração. No outro dia, eu comprei um negócio no iFood, e eu gosto de comprar porque vem um brownie de sobremesa, né? E eu peguei aquele brownie, guardei, botei lá no cantinho e falei assim: vou comer depois com sorvete. Eu gosto de esquentar, aquecer o brownie e comer com sorvete. É bom isso, né? Sorvete derretendo em cima do brownie. Se você gostou da ideia, depois você encomenda para o Paulo, que a Andréa faz um brownie maravilhoso. Ela me deu um dinheiro para eu fazer essa propaganda aqui. Brincadeira. E aí, eu cheguei em casa no dia seguinte, e eu falei assim: hoje eu nem vou jantar, só vou comer meu brownie com sorvete.
E fui lá pegar o brownie e descobri que meu brownie tinha desaparecido. E eu rodei a casa toda e achei a embalagem do meu brownie na cama da Elissa. Só a embalagem. Mas como aquilo me irritou, você não faz ideia. Fiquei de mau humor. Fui para a internet procurar receita de brownie, porque eu tinha que comer um brownie naquele dia. E descobri que eu não tinha os ingredientes necessários para fazer o brownie. E dei uma bronca na Elisa. Ela buscou um brownie lá na Andréia e me pagou o brownie que ela comeu. Urgências que não têm nenhuma importância. E que destroem relacionamentos. Desconfie dos seus planos mais elaborados. Possivelmente eles são falhos e eles podem fracassar. Ao contrário de serem infalíveis como você acha que são. Desconfie. Mesmo quando você tiver certeza, desconfie. Desconfie da única solução possível. Não tem outra saída. E você mergulha de cabeça porque acha que não tem outra saída, porque está convencido que aquele é o único caminho. Vamos ler de novo Jeremias 17:9. E eu quero que você leia comigo em voz alta. Vamos lá? Leamos. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Eu quero pegar 3 aspectos deste verso. Deixa o verso, por favor, Cláudio. Eu quero deixar 3 aspectos desse verso com você. Primeiro, que são afirmações que esse versículo faz sobre o seu coração. E quando a gente fala coração, entenda, é claro que se você quiser racionalizar, você vai dizer: pastor, o coração é só um órgão responsável pela nossa circulação sanguínea, e ele não tem nada a ver com as nossas decisões, com as nossas escolhas. Mas você sabe, viu, eu não vou ficar aqui explicando o sentido simbólico de coração, a sede das suas emoções, dos seus sentidos, onde os seus pensamentos, eles ganham forma, e onde eles se misturam com a volição para que você tome ações na sua vida. É isso que a Bíblia chama de coração. Aqui o texto diz que o coração é, primeiro, enganoso. Depois diz que ele é desesperadamente corrupto. E depois pergunta: quem o conhecerá? Ou seja, diz que ele é um território desconhecido. Então, eu vou repetir: o coração é enganoso, o coração é desesperadamente. Eu gosto quando há aqui um complemento da palavra. Ele não é apenas corrupto. O adjunto adnominal aqui diz: ele é desesperadamente corrupto. E terceiro, ele é um território desconhecido. Então vamos lá, número 1. Enganoso é o coração. Os seus desejos na vida serão muitos. As suas inclinações e as suas paixões serão muitas. E elas sempre virão acompanhadas de uma recompensa de prazer. E o prazer que ela vai proporcionar faz com que você tenha certeza de que vale a pena. O coração, quando se encanta por algo, ele nos leva a enxergar apenas o belo. Já viu uma jovem apaixonada ou um jovem apaixonado? Não adianta a mãe e o pai. Pode chegar a mãe do menino e falar assim: meu filho não presta. E ela vai dizer assim: mentira sua, senhora que é implicante com o garoto. Porque a paixão, ela nos faz enxergar apenas o belo. Os desejos fazem-nos enxergar apenas aquilo que é bom. A gente desconsidera os riscos. A gente perde a capacidade de ponderar
as adversidades, a gente perde a noção daquilo que é razoável. Nós não enxergamos o que pode nos ferir e o que pode nos contaminar, porque quando a gente tem desejo por algo, a gente negocia às vezes a nossa própria ética, e essa é uma maldição deste tempo. O grande problema desta geração de hoje é que as nossas crianças, elas têm sido ensinadas a ambicionar coisas antes de terem sido ensinadas a ter ética. E depois que você as ensina a desejar, e depois que você as convence que elas merecem, e que elas precisam, fica muito difícil colocar qualquer limite. Você lembra da história de Sansão? Perdi meu retorno aqui, Felipe, por favor. Você lembra da história de Sansão? Você lembra daquele ditado, daquela enigma que ele propôs aos filisteus? Do comedor saiu comida, e do forte saiu doçura. Lembra deste enigma? Pois deixa eu lembrar você, Sansão era nazireu, ele tinha um voto de nazireu. O voto de nazireu era um voto especial que separava determinados homens de Israel para serem consagrados para uma missão específica na sua vida. E com o voto de nazireu ele não podia cortar o cabelo, ele não podia beber bebida forte, ele não podia se contaminar com qualquer coisa imunda, ele não podia ter contato com cadáveres. Essa é uma das coisas que estão prescritas no voto de nazireu. Mas Sansão, passando no caminho, viu um leão que havia matado, e lá estava a carcaça dele apodrecendo. E ele vê uma colmeia, favos de mel, e ele se alimenta daqueles favos de mel. Quando Sansão olha para aquele lugar, ele só vê o que é doce. Ele só vê aquilo que mata a fome. Ele não vê aquilo que o contamina. Ele não vê aquilo que o torna impuro. Ele não vê aquilo que está fazendo ele quebrar o pacto, quebrar o voto do seu nazirenato. Ele simplesmente vai lá e usufrui do prazer que aquele momento proporciona, e a gente não percebe, e ele não percebe, que ao contaminar a sua vida, ele contamina todos, ele contamina a sua casa, ele leva a sua imundícia para as pessoas com quem ele se relaciona, porque os desejos do coração, eles não fazem mal só a um, mas eles têm um poder ecológico de destruir. Não se brinca com os desejos do coração. O pecado é endêmico, meu irmão. Já estamos em pandemia, ele é pandêmico no coração humano. Cuidado com o que te atrai. Cuidado com o que te encanta. Cuidado com o que te fascina. Cuidado com aqueles planos que tem tudo para dar certo aos seus olhos, mas somente aos seus. Ninguém mais enxerga o que você enxerga, e você acha que é genialidade. Não, é desejo de um coração que está dominando a sua sensibilidade de refletir sobre aquilo que é correto. Enganoso é o coração, não confie no seu coração. E é fácil perceber alguns sintomas desta corrupção do coração. Você quer perceber se você tem andado guiado por desejos pecaminosos do teu coração? Então vai aqui alguns sintomas. Todo prazer, quando se origina do pecado, esconde uma dor. O que vem depois é sempre vazio, é sempre tristeza, é sempre amargura. O que vem depois da bebedeira é uma ressaca terrível. O que vem depois do sexo sem significado é um sentimento de vazio no ser. O que vem depois da prostituição, o que vem depois do consumo de qualquer coisa que não seja fruto da vontade de Deus para a sua vida, gera um sentimento de amargura no seu coração. E
você pode detectar se a vida que você está vivendo tem sido fruto dos enganos do coração com este primeiro aspecto. Segundo aspecto, toda conquista alcançada por caminhos tortos sacrifica a felicidade de alguém. A sua carreira bem-sucedida, o seu sucesso, o seu empreendimento dando certo, é preciso que você olhe para o lado e veja se a alegria que você julga estar conquistando, ela está tendo o mesmo efeito na vida das pessoas ou não. Porque do contrário, você está se alegrando por desejos corruptos do teu coração. Você quer ver uma outra coisa de gente que tem tido o coração e os seus desejos guiando as suas emoções e os seus pensamentos? Gente que se magoa por tudo. Porque se alguém não lembrou dela, se alguém não... Eu ia dar parabéns para o Marcelo. O pastor Marcelo fez aniversário dia 9. Ele faz aniversário depois da Margarete, um dia depois. É impossível esquecer. E aí eu falei, à noite vou ligar para o Marcelo. Eu cheguei em casa, eu estava tão cansado, estava tão pregado. Eu já falei que eu estou tomando os remédios que dá sono. Aí eu deitei e eu dormi. E quando acordei era 1h da manhã. E eu falei, não dei parabéns para o Marcelo. No dia seguinte, eu tentei ligar para ele e ele disse, te ligo depois. E aí ele não ligou. Aí no dia seguinte eu disse assim, esse depois demora quantos dias? Eu não dei parabéns para o cara, ainda dei uma bronca nele. Esse depois demora quantos dias? Aí ele, foi mal, estou ocupado. Eu que tinha que dar parabéns para ele, ele que está me pedindo desculpa. Mas eu tenho certeza que ele não se magoou. Porque a gente é amigo. E porque quando a gente não vive melindrado pelos desejos e pelo egoísmo e pela vaidade do nosso coração, a gente não dá peso definitivo para qualquer coisinha. Uma palavra, o irmão já está aborrecido. Uma coisinha aconteceu e ele já está todo chateado. Alguém não lembrou dele e ele já acha que está sendo desprezado. E o seu coração está iludindo você. Às vezes a pessoa só dormiu e quando acordou já tinha passado o dia do seu aniversário. E a gente acha que ela tinha a obrigação de lembrar de manhã quando acordou. Não, tinha que ter falado comigo de manhã cedo, na primeira hora do dia. Vaidade, irmãos, do teu coração. Aí acontece isso no trabalho, acontece na igreja, porque era você que arrumava os bancos, aí alguém arrumou o banco, os diáconos hoje arrumaram os bancos todos, colocaram os adesivos aqui, irmão Alexandre apoiando aí a diaconia, amém, mas aí um dia que a outra pessoa que faz o que você tinha que fazer, aí diz assim, aquele é meu, e nem falou comigo, e por que não me pediu? Porque desejos do coração, de ser visto, de ser acolhido, de ser aceito. Cuida dos sentimentos do teu coração, porque ele é enganoso, e ele faz com que você trate amigos como inimigos, e interprete atos insignificantes como se fossem propositais. Outro sintoma, todo ganho material que não vem do trabalho causará perda de bens não materiais muito mais importantes. E agora eu quero dizer algumas coisinhas que essas você precisa guardar. Porque se isso está acontecendo com você, você está sendo enganado pelo seu coração. Quando você já não pode mais partilhar os seus pensamentos com alguém. Quando você se fecha nas suas próprias ideias. Quando você não está mais aberto a conselhos. Porque você já tomou a sua decisão e não quer ouvir ninguém. Quando você começa a acreditar que estão todos contra você e por isso
Não interessa o que ninguém diz, só o que você acha que é certo. Esses são sintomas de que você está sendo enganado por você mesmo. E se isso está acontecendo na sua vida, é muito provável que você já caiu nas ciladas do coração. Qual é o antídoto para isso? Qual é o antídoto que a palavra de Deus nos dá para nós combatermos esta primeira característica do coração, de que ele nos engana, de que ele trapaceia, de que ele ilude, de que ele é o ilusionista da realidade? Qual é o antídoto para estas coisas? Primeiro, número um, se conscientizar de que os desejos que nascem do engano do coração sempre serão pecado. Porque a gente vive pensando que pecado é só aqueles desvios morais. Toda e qualquer atitude que possa produzir dano a você ou ao outro, ainda que sejam minimamente emocionais, morais, ainda que não sejam físicos, ainda que não sejam materiais, é pecado. O apóstolo João diz na sua primeira epístola, no capítulo 2, no versículo 15: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não provém do Pai, mas provém do mundo. O mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus, este permanece para sempre. Os teus desejos passam, as coisas que são urgentes passam, as coisas que você acha imprescindíveis passam, mas a vontade de Deus para a sua vida, ela trará alegria para sempre. Busque então aquilo que procede de Deus e não aquilo que procede dos teus desejos. Segunda coisa, ouça as pessoas que te amam e que têm compromisso com a sua vida. Provérbios capítulo 23, versículo 15. Jovens, preste atenção nisso. Porque a juventude, ela tem uma suscetibilidade a cair nos desejos do coração. Então preste atenção nisso. Filho meu, se o teu coração for sábio, alegrar-se-á também o meu. Exultará o meu íntimo quando os teus lábios falarem coisas retas. Não tenha o teu coração inveja dos pecadores. Antes, no temor do Senhor, perseverarás todo dia. Porque deveras haverá bom fruto, não será frustrada a tua esperança. Ouve, filho meu, e sê sábio. Guia retamente no caminho o teu coração. Não estejas entre os bebedores de vinho, nem entre os comilões de carne, porque o beberrão e o comilão caem em pobreza, e a sonolência vestirá os trapos do homem. Ouve a teu pai, que te gerou, e não despreze a tua mãe quando vier a envelhecer. Compra a verdade, não a vendas. Compra a sabedoria, a instrução e o entendimento. Grandemente se regozijará o pai do justo. A quem gerar um sábio, nele se alegrará. Alegre-se o teu pai e a tua mãe, regozije-se a que te deu a luz. Dá-me, filho meu, o teu coração, e os teus olhos se agradem dos meus caminhos, pois cova profunda é a prostituta, e poço estreito é alheio. Eu quero de cara dizer para você, que você não reduza a prostituta aqui, apenas aquela figura da prostituição sexual, porque a Bíblia, ela traz uma figuração de prostituição para algo muito mais amplo. Prostituição é tudo aquilo que corrompe a tua fidelidade com os teus princípios, com a tua fé, com o teu Deus, com a tua família e com teus amores verdadeiros, e tudo que desvie você disso é prostituição da
alma, pode ser teu carro, pode ser teu trabalho, pode ser teu dinheiro, pode ser tua casa, pode ser o teu cargo na igreja, pode ser o que for. Se isso está tomando lugar daquilo que deve ter prioridade na sua vida, isso é prostituição da alma. E a Bíblia está dizendo: foge dos desejos disso, e diz: ouve o teu pai, filho meu. Ouve os teus pais espirituais. Ouve as pessoas que dobram o joelho e intercedem pela sua vida e que têm compromisso com a tua casa. Foge do conselho desta gente beberrona e comilona, que te abraça e dá tapinhas nas costas, diz o texto, porque esta gente não tem compromisso com os teus filhos, com o teu futuro. E se tudo der errado, por você não ouvir os conselhos dele, eles não estão nem aí. Daqui a um tempo, eles nem farão parte da sua vida quando você mudar de empresa, mudar de escola, mudar de igreja. Olhe para quem está ao teu lado, quem caminha contigo, quem chora com você as tuas lágrimas e quer sonhar com você nos teus sonhos. É isso que o texto está dizendo. E aí você vai aprender a não viver refém dos desejos do teu coração. Não tenha inveja dos pecadores. Está dando certo para fulano, deu certo para ciclano. Você, mamãe já dizia, vovó já dizia isso, você não é todo mundo. Lembra desse conselho da mamãe? Se todo mundo pular da ponte, essa é clássica, né? Se todo mundo se jogar debaixo do trem, essa é... Não tem inveja. Ouça as pessoas que te amam, porque elas podem alertar você das seduções do teu coração. E a última coisa, 3, sobre os enganos do coração. Se Deus deixou de ser o anseio primordial da tua vida, se Deus deixou de ser, ou perdeu o espaço que Ele um dia teve na tua vida, se a tua devocionalidade, se a tua piedade, se a tua busca por santidade, se a tua sede pela oração, pela palavra de Deus, se a tua paixão pela adoração, pela casa do Senhor, se estas coisas esfriaram na sua vida, é muito provável que todo o resto seja pecado. E o Salmo 19, versículo 7 diz assim, lê comigo: a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis que o ouro, mais do que muito ouro depurado. E são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Além disso, por eles se admoesta o teu servo, em os guardar a grande recompensa. Quem é que possa discernir as próprias faltas? Escuta o que a Bíblia está dizendo. Quem é que consegue perceber os próprios erros? O que é que ele diz? Absolve-me, Senhor, daquilo que é oculto, das faltas que me são ocultas, e também da soberba eu ficarei livre de grande transgressão. E também da soberba guarda o teu servo, que ela não me domine. Escuta isso, que a soberba não te domine. Então serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha. Senhor, não só as coisas que eu falo, mas as coisas que eu penso, que estas coisas sejam agradáveis a Ti, que o Senhor se alegre em ouvir meus pensamentos, que o Senhor se alegre em ouvir as coisas que eu falo. Se esta realidade não é a realidade da tua vida, você precisa se quebrantar, voltar atrás e achar de novo onde você perdeu
o seu primeiro amor. Amém? Então a primeira coisa é que o coração é A segunda coisa, você lembra? O coração é desesperadamente corrupto. As pessoas têm uma má vontade terrível com um dos temas calvinistas. Quando Calvino afirma a depravação total de todos os homens. O coração é desesperadamente corrupto. Não, pastor, eu sou bom, eu tenho um bom coração. Eu vou repetir, o coração é desesperadamente corrupto. O apóstolo Paulo, na carta aos Filipenses, no capítulo de número 3, ele fala a respeito da sua carne, do seu coração. E ele usa a seguinte frase. Ele diz assim: porque eu não confio na minha própria carne. Eu poderia ler esta frase de outro modo, dizendo a você assim: desconfie da sua carne. Desconfie dos seus pensamentos, desconfie das suas emoções, porque o seu coração é desesperadamente corrupto. E de corrupto a gente entende, né, gente? De corrupto a gente entende. E você já viu um corrupto discursando na campanha eleitoral? A gente vai ver um monte agora aí na campanha para presidente. Você já viu? O coração é cínico. Ele é falso. Ele manipula. O coração se inclina para o mal. O coração se inclina na mesma direção que Adão se inclinou. E sabe qual foi a direção que Adão se inclinou? Ele se inclinou na direção do próprio umbigo. Teu nome é Adão, mas é o outro Adão que eu estou falando. É outro Adão, outro Adão. Adão se inclinou na direção do próprio umbigo. O seu coração, meu irmão, entenda isso, deixado mercê de si mesmo. Ele não vai se inclinar para o bem, ele vai se inclinar para o mal. O seu coração, deixado mercê de si mesmo, vai desejar o pecado. O seu coração, deixado mercê de si mesmo, ele vai exercer a sua natureza corrompida, caída, depravada, porque o coração é desesperadamente corrupto. E alguns sintomas nos sinalizam quando a gente está seguindo um coração corrupto. Boa parte das coisas que você faz tem gerado remorso. Sabe o remorso? Não devia ter feito. Não devia ter falado isso. Não devia ter comprado esse negócio. Não devia ter ido naquele lugar. Está se repetindo muito na sua vida? Coração corrupto, guiando as escolhas. Você começa a ser afeito a segredos, sabe? Porque um coração corrupto precisa fazer as coisas por baixo dos panos. É assim que os corruptos agem, não é? E de vez em quando eles botam a culpa em alguém, por alguma coisa que deu errado. Coração corrupto culpa Eva por ter comido o fruto. Coração corrupto faz Eva culpar o diabo. E o diabo não tem mais em quem botar a culpa. Coração corrupto não pode falar com a esposa o que está pensando em fazer. Não pode dividir com ela. Coração corrupto acha que ela não vai entender. Não pode saber.
Coração corrupto não pode dividir com os amigos algumas coisas, porque eles vão achar que não está certo. Coração corrupto faz as coisas escondidas. Coração corrupto não pode falar com o pastor, porque sabe que os seus caminhos estão corrompidos. Quando há coisas na vida do crente que ele não pode publicar, ao menos com os amigos mais próximos, irmãos, quando há algo que você tenha que fazer na privacidade, que ninguém pode ver, ninguém pode saber, acende o alerta: você está sendo dominado por um coração corrupto. Quando um plano, uma ideia, ela é tão genial, que só faz sentido para você e para mais ninguém, acende o alerta: possivelmente o seu coração corrompido está fazendo com que você acredite naquilo que ninguém mais pode acreditar. E você começa a viver ansioso, tomado por uma obsessão. E esse é um outro traço de quando o coração se corrompeu por algo. Você já não consegue mais abandonar aquela ideia. Você já não consegue mais abrir mão daquilo. Você já não consegue mais voltar atrás. Ainda que as pessoas te falem e te digam, você já não consegue mais se abrir a ouvir qualquer coisa, porque o coração se deteriorou de tal modo que não há mais lugar para sensatez. E é possível que você esteja caminhando num caminho que vai destruir a tua vida. Porque o pecado tem um salário, e o salário do pecado é, em qualquer sentido que a morte possa se manifestar. Morte das relações, morte das emoções, morte da esperança, morte da espiritualidade, morte da fé, morte de tudo que tem vida em você e que deixará de ter por causa do pecado, se você continuar seguindo o seu coração corrupto. Qual o antídoto para vencer o coração corrupto? Número 1, quebrantamento e arrependimento. Salmo 51, versículo 1. Acompanhe comigo essa leitura. Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, e segundo a multidão das tuas misericórdias. Apaga as minhas transgressões, lava-me completamente da minha iniquidade, purifica-me do meu pecado. Pois eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade, em pecado me concebeu a minha mãe, meu coração já nasceu corrupto, e eis que te aprazes na verdade, no íntimo e no recôndito tu fazes conhecer a sabedoria. Verso 7, purifica-me com o sopo e ficarei limpo, lava-me e ficarei mais alvo do que a neve, faz-me ouvir com o júbilo e a alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. Esconde o rosto dos meus pecados, apaga as minhas iniquidades. Verso 10, lê comigo em voz alta. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me repulses da tua presença, nem me retires teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito voluntário. Você quer um antídoto para lidar com o teu coração que se corrompeu? Dobra o teu joelho, renda-se a Cristo e se arrepende diante dele, porque ele vai renovar a tua vida. E por último, o coração é enganoso, o coração é desesperadamente corrupto, e o coração é um território desconhecido. Desconhecido. Você não faz ideia, como eu disse no começo, das forças inconscientes que te movem.
Você não imagina o quanto o homem longe da palavra de Deus e da oração é sugestionável e é presa fácil para as armadilhas de Satanás. Lembra aquele Satanás que eu digo que você não deve ter medo dele, resistir e ele fugirá de vós? Mas a capacidade de sair e de permanecer diante das ciladas do diabo é você estar alicerçado no Espírito. Efésios capítulo 6 diz que nós devemos estar revestidos de toda a armadura de Deus contra as ciladas do diabo. Mas o homem longe dos equipamentos espirituais que precisa ter é presa fácil para o engodo, para a sugestão, para as armadilhas de Satanás. E tem gente que, crente sendo, está caminhando de um lado para o outro, guiado pelas sugestões malignas. Crente não fica possesso pelo diabo, é verdade. Mas mentes vazias do Espírito, e que já não têm a sensibilidade para reconhecer a voz do Senhor, seguem a voz de qualquer pastor. Seus sentimentos e gostos são cheios de uma subjetividade desconhecida. Sua interpretação da realidade está comprometida por causa disso. Porque a gente não consegue enxergar exatamente aquilo que é, mas aquilo que a gente acha que é. Convença-se disso, meu irmão. Quanto menos intimidade com Deus você tem tido, mais desconhecido será o seu coração de você mesmo. Porque o coração, ele é conhecido por meio da oração. O coração, ele é conhecido por meio da ação e da obra do Espírito Santo, que vai nos dar consciência de quem nós somos. Sem intimidade com Deus, Isaías acha-se mais santo do que todo mundo. Mas quando ele está diante da glória de Deus, em oração, quando ele vê a glória do Senhor, ele diz: ai de mim, porque eu sou igual a todo mundo, eu sou pecador, e eu achava que era melhor, mas eu sou tão pecador quanto todos, porque o que nos dá consciência de quem nós somos, é a imagem de Deus, refletindo a santidade, que nos faz reconhecer o que há de pecado em nós. Quanto menos intimidade você estiver vivendo com Deus, mais desconhecido será o seu coração. E é por isso que os sintomas são esses, viu? Seus argumentos só fazem sentido para você mesmo. Você se isola e toma decisões indiferentes ao que elas possam causar nas pessoas. Você age por impulsos. Você é instintivo, intempestivo. Depois se dá conta que se precipitou. E o teu coração tem sido um território tão desconhecido para você, que você é infeliz e não sabe por quê. E você acha que é por causa da casa, do carro, do dinheiro, do salário, da família, da igreja. E você atribui a sua infelicidade às coisas exteriores, porque você desconhece o teu coração. E você desconhece o teu coração porque você está longe de Deus. Como lidar com isso? Primeira coisa, volte a submeter o seu coração ao olhar do Espírito Santo. Volte a se colocar diariamente sobre a luz do Espírito, em momentos de comunhão com Deus. E como isso vai acontecer na sua vida? O salmista diz no Salmo 139, no versículo de número 23, sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração,
Prova-me e conhece os meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Senhor, eu desconheço este território inóspito do meu coração, mas o Senhor sonda o meu coração, sonda-me, e se o Senhor encontrar caminhos tortos, guia-me pelos caminhos retos. É Deus que vai fazer você ter clareza do teu coração, do que Ele sente, do que Ele pensa e de quem você é de verdade. Segunda coisa, não tome mais nenhuma decisão na sua vida que não seja fruto de muita oração. E quando eu digo de oração, eu não estou dizendo quando você traz os teus desejos, os teus planos, para falar para Deus e pedir para Deus abençoar. Eu estou falando daquela oração onde você faz silêncio para que Deus diga para você o que Ele quer para a sua vida. Sabe por quê, irmãos? Porque nem orar a gente sabe de tão corrupto, de tão enganoso e de tão desconhecido que é o nosso coração. Romanos capítulo 8, versículo 26 diz o quê? Também o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis e nos assiste em nossa fraqueza, porque nós não sabemos orar como convém. E aquele que sonda, verso 27, os corações sabem qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que Ele intercede por nós. Eu não sei orar porque eu não conheço o meu coração, porque quando eu oro por desejos enganosos, eu oro movido por um coração corrupto, que se inclina para o mal. Ainda que eu ache que esteja querendo e pedindo a coisa certa, Deus sonda o meu coração, Deus ora por mim com gemidos inexprimíveis. E o grande desafio da espiritualidade é que você comece a ser sensível ao ponto de deixar que o Espírito que te conhece diga para você quem você é. E a terceira coisa, traga a sua vida de volta para o controle de Deus. Provérbio 16:1 diz o quê? O coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Volte a trazer os teus planos para Deus dar direção à tua vida. Verso 3 desse capítulo 16, olha que coisa linda. Não, verso 2, olha o verso 2. Todos os caminhos do homem são puros aos seus olhos, mas o Senhor, é claro que você acha que está certo. É claro que você acha que vai dar certo. É claro que você acha que é isso mesmo que você tem que fazer. É claro que você acha que você é maduro o suficiente para tomar as suas decisões. É claro, porque todos os caminhos ao homem lhe parecem certos. Mas olha o que diz o verso 3, meu irmão. Lê comigo em voz alta. Confia ao Senhor as tuas obras e os teus. Se você acha certo, que está certo, então confia ao Senhor. Coloca diante de Deus. Divide com alguém que pode te aconselhar. Abra o seu coração a ouvir pessoas que te amam. Porque se está certo, Deus há de confirmar os desígnios do teu coração. Mas se só você acha que está certo, acende um alerta. Lembre, seu coração é enganoso, desesperadamente corrupto. E é um território desconhecido. Eu termino aqui dizendo o seguinte, meu irmão e minha irmã. Eu sei que há pessoas cujo coração se perdeu tanto, está tão perdido e tão apaixonado em si mesmo, está tão ensimesmado pelos próprios desejos, se tornaram como pedra. Quando a Bíblia fala de corações de pedra, ela está falando de corações que perderam a capacidade de se sensibilizar, às vezes até pela palavra de Deus.
Não quer abrir mão dos seus desejos, porque você é escravo do engano. Não quer ouvir ninguém, porque você é escravo de um coração corrupto. Não quer mudar de caminho, porque você está perdido. Você precisa hoje, agora, deixar Deus arrancar o teu coração de pedra e te trazer um novo coração. Não importa se você tem 10, 20, 30 anos de igreja, não importa se você está ouvindo o Evangelho pela primeira vez, você precisa de conversão, você precisa de quebrantamento, você precisa de arrependimento, você precisa reconhecer que o seu coração precisa da cura do Espírito Santo de Deus. E eu quero terminar esta palavra lendo dar-vos-ei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito, e farei com que vocês andem nos meus estatutos, guardem os meus juízos e os observem. Habitareis na terra que eu dei aos vossos pais, e vocês serão meu povo, e eu serei o vosso Deus. Aleluia! Livrar-vos-ei de todas as vossas imundícias. Eu farei vir o trigo e o multiplicarei, e não trarei a fome sobre vós. Eu multiplicarei o fruto das árvores, a novidade do campo, para que jamais recebais o opróbrio da fome entre as nações. Então vos lembrarei dos vossos caminhos e dos vossos feitos que não foram bons. Tereis nojo de vós mesmos por causa das vossas iniquidades e das vossas abominações, e não é por amor de vós que eu farei isso. Que fique bem claro, diz o Senhor, o que eu faço, diz o Senhor Deus, faço por mim mesmo: envergonhar-vos e confundir-vos por causa dos vossos caminhos, ó casa de Israel. Arrependa-se e converta-se, porque você não pode vencer o teu coração, você precisa deixar que ele seja vencido pelo Senhor. Feche os teus olhos. E você precisa orar esse texto hoje, agora. Lava-me, Senhor, faz-me puro, arranca de mim o coração de pedra e dá-me um coração de carne.